Diretamente aqui da Escola de Música Tom Maior, em Canoas. Hoje eu tenho o prazer de ter um convidado mega especial comigo aqui. O meu querido ex-aluno, mas um constante aprendente da música. Um pai de família querido, um marido dedicadíssimo e um ser humano extremamente divertido, que é o meu amigo Ari. Obrigado, Ari. Que é isso, pô, todo mundo junto aqui, Todo tanta mundo gente junto, tu convidou num só. Eu convidei um monte de gente, tudo numa pessoa Legal, só, muito cara. prazer. Obrigado, André, pelo convite. Estou à tua disposição, à disposição dos telespectadores, Eu né? acho que é Dos- telespectadores, porque é a dos tela de ouvintes, celular, né? né? Exato. É isso É aí. a imagem, né? Ah, o Ari é uma Tudo bem. pessoa assim, olha, extremamente divertida, vocês não têm ideia. A gente tá com dor aqui, ó, de rir. Desde que ele chegou, né, Michael? O Michael tá aqui com a gente aqui na escola. A gente tá com dor de rir, né? De tanta coisa. Como é que. Ô, Ari, tu sempre foi assim, divertido? Cara, alegria, né? Eu acho que a gente precisa trazer ou traduzir a alegria que a gente tem para as pessoas. Eu trago comigo um mote ou um posicionamento que é onde eu estou, quando eu sair, as pessoas têm que estar mais alegres do que quando eu cheguei. Né? Isso é uma característica legal, cara. minha. É claro que eu não sou alegre o tempo todo, né? Aham. A gente tem as derrotas, tem os reveses da vida, né? Tem as agruras, Aham. mas eu acho que a alegria é um momento que a gente precisa estar com ele bem constante na nossa vida. Né? Ah, que legal. E ela traduz muito do que a gente precisa. Que legal, cara. Ah, e na escola tu era assim? Na adolescência, no colégio? escola. Era assim também? Eu é que- era. É, porque a cara que ele fez agora. Ah, escola. A escola. Nossa, tu voltou há muito tempo, né? Direto do túnel do tempo. pra É, falar a porque na verdade né? quem é divertido 1900 antigamente. assim... É, a e escola. bolinha, 1900 e bolinha. 1900 bolinha. Eu era. Era? Eu sei que não era o melhor aluno, né? Muito pelo contrário, né? Aham. Muito pelo contrário, eu tinha que aprender muito. Né? Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? Do que pensa. Mas sabe que pra gente fazer humor, pra gente traduzir essa alegria, a gente precisa ser muito inteligente, né? Aham. Porque precisa estudar bastante o cotidiano, as coisas do dia, né? Sim. Notícias para poder traduzir improviso nas coisas. Mas antigamente eu gostava de ajudar os meus colegas em sala de aula, por isso que eu era chato demais. A professora não gostava de mim, porque eu terminava as coisas e ia ajudar o outro e estava errado, né? O outro tem que aprender por si só. Sim, é Né? verdade. Toda vez que tu saber alguma coisa e tu for ensinar o outro que está aprendendo, tu está tirando dele, muitas vezes, a capacidade do entendimento dele. E eu só fui aprender isso hoje. Nossa, olha só. Hoje que eu digo é atualmente. Depois de tantas coisas que a gente passa, a gente tem que deixar ele aprender da forma dele. Mas é a alegria. A tradução de alegria é nesse sentido, desde sempre. Sim. Acho que vem de nós, né, esse sentimento, essa satisfação, Sim, essa sim. forma de querer ser o bobo da corte e não o príncipe, né? Aham. Né? É difícil isso, né? As pessoas querem ser o príncipe da corte, Sempre, né? né? O príncipe, na realidade, o príncipe é o cara que é o responsável, que é o que assina e tal. Mas o bobo da corte influencia muito. É verdade. Ele direciona muitas vezes o príncipe, né? É verdade. Desde que ele seja inteligente, e normalmente ele é, né? Porque pra ser bobo tem que ser inteligente. Tem O que ser. bobo intencional, né? O bobo da corte, ele não é aquele bobo... Não, é o ignorante. não né? Não. exato, ele tem que ser muito Bobo da inteligente pra ser- corte, na corte, é aquela pessoa que consegue fazer com que o príncipe, o rei ou a parte da realeza entenda e faça com que as coisas se dissuadem, né? Eu acho que essa palavra, Sim. dissuadindo aqui alguns maus entendidos, percebendo alguma coisa que talvez a realeza não esteja fazendo a contento ou correto para o povo, né? E direcione. Então eu vejo dessa forma. Nossa, incrível. Eu não tinha pensado nisso aí. Ari. Lá para o Rei Arthur já, né? Voltamos, a gente falou da infância, mas a gente já está lá em 1560, voltamos, né? regredimos mais ainda do que a infância. Vamos Mas lá eu para os não- vikings agora. Eu não né? tinha essa ideia, cara. Tu trouxe uma chave muito importante, assim, que o bobo da corte ele é necessário mesmo
pro bem-estar, né, Para equilibrar, né? Para estar ali, né, com eu as vejo pessoas. que ele equilibra muito as coisas. Exato. Né? Às vezes tem um soldado muito bom com outro soldado muito bom que estão brigados. Exato. O bobo faz aquele, quer saber, deixa disso, você tá fazendo bobeiras intencionais, brincadeiras intencionais, quando vê... Porque o riso aproxima, né? Aproxima. É. O riso aproxima e ele é curador, né? É verdade. Ele é curador. Como tu deu esse exemplo de 2 soldados muito bons que vão se degladiando ali, este bobo da corte, ele acaba fazendo a aproximação e fazendo com que esses 2 inteligentes percebam onde é que eles estão errando, né? Exatamente. Então, e é curador, porque tu vai aproximar as pessoas de novo. É. Que não há mal que perdure para sempre, né? Não. Não há mal que possa perdurar para sempre. E as pessoas têm que entender isso. Aí já vem para o perdão, né? Uhum. Se eles percebem que o processo é compreensível, eles acabam tendo uma outra visão daquele cenário e perdoando ou entendendo, né? Vai da forma com que tu percebe ali a frase, a palavra ou o momento. Uau, muito incrível. E deixa eu te perguntar sobre a tua... Agora, saindo um pouco da adolescência, tu sempre foste cristão? Sempre foi uma pessoa, assim, envolvida com a fé cristã? Ou você, de repente, era de outra fé? Eu era católico. Hoje eu sou evangélico luterano. Uhum. Né? Sou cristão, claro. Sempre fui cristão. O cristão que acredita em Cristo, né? Acredita, né, nesse poder maior, em Deus e em Cristo, o cristianismo no caso, né? Então sempre fui cristão. Mas a denominação, eu era católico de nascimento. Lá em Encantado, que é a minha cidade natal... Ah, nasceu em Encantado. Encantado, né? Por isso, tem o príncipe encantado e eu sou o bobo da corte, né? Então tem tudo a ver no reino, né? No reino do nosso mundo real, né? Casualmente. Lá em Encantado, eu frequentava a igreja, sim. Tinha. Até eu frequentava a igreja por nós sermos. Fui batizado na igreja católica, mas eu trabalhava e frequentava mais do que o normal, porque eu ajudava uma pessoa lá quando eu tinha 9, 10 anos, já trabalhava. Então eu entregava leite. Tinha um senhor lá, Furlaneto, que entregava leite nas casas e no final de semana nós entregava um pouco do leite, ia na missa e voltava a entregar leite. Então eu me obrigava também a ir pela sistemática de trabalho, claro. Né? Mesmo não querendo acordar cedo no domingo, 6:30 da manhã no domingo, tinha que estar lá, porque ele estava lá na casa, na frente de casa, buzinando, né? Uhum. Para que a gente pudesse fazer esse trabalho e ir para a igreja. Que legal. Então, a primeira Eucaristia, a Crisma, sim, foi a parte de ser católico, né? Uhum. E fui conhecer, basicamente, a igreja luterana quando eu conheci a minha esposa, né? A gente está há 25 anos juntos. Minha esposa 25 Cristine, anos? 25 anos. Eu tenho 22, mas a gente tem 25. Mentira. Eu sou tão velho, que quando Deus disse, faça-se a luz, eu já tinha puxado a fiação toda, cara. Vai por mim. Eu não estava no dilúvio, mas pisei no barro. Então, tu imagina que... Não, tô te falando, cara, é complicado. Mas quando eu comecei a namorar a minha esposa Cristine, ela disse assim, olha, quer namorar comigo, tudo bem, mas tu tem que me acompanhar na minha igreja, né? E eu acho que o amor e a fé, eu acho que eu precisava disso, porque antes de conhecer ela e depois que eu saí de Encantado com 16 anos, eu não tive esse apego... religioso, sabe? Então, quando eu conheci ela, brilhou mais coisas ainda. Eu já estava mais veterano, ou seja, já estava com 27, 28 anos, já tinha feito tantas coisas na minha vida. Cara, é um livro assim, ó, a parte, dá para escrever. Muitos capítulos. Com 27 tu conheceu ela, então? Com 27 eu conheci ela. Né? E aí entramos para essa parte de entender um pouco mais, né? Mas a gente tem aquela coisa assim, ó. Poxa, o que vai acontecer comigo? Eu estou aceitando essa condição porque eu gosto dela, mas eu
Eu não sou tão adepto à religião, né? Eu nem usuário era da religião, da fé, sabe? Porque eu vejo que Usuário da fé, hoje a gente tem aqueles níveis, até a gente estava conversando antes, né? Aham. Já foi um termo usado. Eu sou usuário somente, tem usuário intermediário e especialista na fé. Aham. A maioria das pessoas eu vejo que são usuários da fé, né? Tem outros que são intermediários da fé e aqueles especialistas que são treinados para isso, ou seja, pastores, padres, todos diáconos, pessoas assim, eu acho que eles são especialistas, Sim. né? Porque eles estão sempre estudando sobre isso. Nós, meros mortais que absorvemos a palavra de Deus e colocamos ela em prática no nosso entendimento, acredito que nós somos usuários, né? Porque a gente pede muito mais do que se doa Que legal. para a fé, né? Muito legal isso que Então, tu tá falando. É dessa forma que eu visualizo o usuário da fé e sou muito forte. Eu acho que eu posso até passar para um nível, usuário 1, né? Do usuário base ali, vamos para o nível 1 de usuário. Porque a gente, eu, no caso, nossa família, a gente frequenta o culto na igreja, participamos da diretoria da congregação, sabe? Estamos imbuídos dessa forma. Muitas vezes não 100%, né? Porque também tem a nossa vida, a gente não pode só trabalhar em prol de uma só coisa. A gente tem um cenário ou um todo muito grande, né? Que a gente precisa ter esses escapes, né? Eu vejo que tudo que é excesso prejudica. Faz mal, né? Faz mal. Tudo que é excesso prejudica pra caramba. Porque vira ativismo, né, ali, na minha opinião. Vira um ativismo religioso, estar sempre. Claro, se tu é um pastor, se tu é alguém encarregado... Então, se tu é especialista, tudo bem, né? Aí faz parte das funções estar Exato. ali, né? Que eu falo no meu nível de usuário, né? Isso é muito bom. Usuário da fé. Porque sabe por quê? Porque nessa categoria que tu dividiu o usuário da fé, muitas pessoas às vezes se sentem mal, parece que querem fazer mais, mas tá tudo bem tu ser usuário. Então, tu traz uma naturalidade pra isso que tá tudo bem você só ir a uma igreja, se alimentar, ter uma família saudável, porque o exemplo não tá ali em tu tá sempre, todo dia, em tu escrever livro, em que tu pregar, em cantar, não, às vezes sabe? Tá ali, é isso. Eu gosto dessa forma. Não, tá tudo bem. Que é uma coisa que eu só fui aprender o tá tudo bem agora no Big Brother, né? Ah, é? Porque o pessoal reclama e fala, e tu diz, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Cara, o que eu penso? A gente tem que dividir o nosso tempo das 24 horas, mas a fé precisa estar intrínseca. Isso. Tu precisa no momento... a gente trabalha assim, eu trabalho assim. No momento que eu posso falar de Deus, falar da fé, falar de Jesus Cristo, ou das coisas que podem compor esse cenário, essa posição, eu falo. Porque eu acredito. Entende? Eu acredito num só Deus, eu acredito que a gente tem que pedir o perdão dos pecados para ter a vida eterna, que eu acredito que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, certo? Eu tenho isso em mim. Não é 24 horas por dia. Na minha mente, porque ela se divide, né? Claro. Vir aqui e falar de fé é uma coisa, daqui a pouco a gente vai falar de outra coisa. Sim. Então, essa divisão que neste momento, em 1 hora, 1 hora e meia, se posiciona dividindo, a gente divide no dia a dia, no mês, né, na vida. Exato. É verdade. Não pode ser nem só um, nem só outro, né? Senão a gente se torna um extremista, né? Que é uma pessoa que às vezes que até afasta os parentes. Afasta? Da própria casa, porque claro. O parente da pessoa, às vezes ela quer ganhar a pessoa, né? Ganhar, ou então, não vou dizer convencer, mas assim, conduzir a pessoa à mesma fé que ela e afasta, né? Porque a pessoa assim, vamos no aniversário da minha filha domingo. Domingo não dá. Vamos não sei aonde terça. Terça não dá. Fogem por causa desse extremismo. Mas não quer dizer que tu não possa falar para as pessoas, Deus te abençoe, né? Vai com Deus, que Deus te proteja. Isso dá para falar todos os dias para as pessoas que a gente gosta. Isso dá para falar todos os dias com as pessoas que a gente entende que precisam. Isso vai aproximar, porque vai trazer muitas vezes uma paz para outra pessoa. Mas com certeza. Certo? Com certeza. Dizer, Deus te abençoe. Ou fazer uma oração. Eu não faço oração porque eu não sei fazer uma oração.
No momento que tu agradecer alguma coisa, muitas vezes eu faço a oração dentro do carro. Eu fiz uma oração para vir aqui. Ah, é? Claro, porque a gente tem as nossas ansiedades. Sim. O ser humano é ansioso. Então eu estava tomando banho dizendo assim, Deus, É me bom ajuda. saber que tu tomou banho pra vir aqui. Tomei, passei perfume. Né? É, porque vai filmar. Não esquece de passar perfeito, perfume passei hoje. perfume, um gel no cabelo, né? Isso aí. Eu pensei tanta coisa e ali no banho, naqueles longos 30 segundos, né, de banho. O banho do gato, só lambida, lambi um aqui e foi embora. Naqueles longos momentos, porque quando tu fala com Deus, o mundo para. É verdade. É importante isso. Eu pedi para ele, Deus, me dê discernimento para que eu não fale nenhuma bobagem. Sim. Né? Me dê discernimento para que eu possa levar o pouco que eu sei às pessoas e elas entendam aquilo ali como uma coisa que vai agregar para elas. Né? Traduz para mim aquilo que tu quer que eu passe. Para as pessoas, sabe? Isso eu pedi no banho. Então, quer dizer, não precisa ter um local especial para te agradecer a Deus ou para te pedir a Deus algo que tu precisa ou algo que tu realizou. Não, qualquer momento é momento. Qualquer 10 segundos, qualquer 15 minutos, qualquer tempo que tu tiver e tu puder fazer isso, traduz essa paz para ti. Entende? Então, nesse momento aqui que a gente fica mentalmente estressado por querer falar as coisas boas e às vezes não traduzir o meu dia a dia, né? Eu penso nisso. Faça com que eu seja objeto teu ou mensageiro da tua palavra de uma forma com que as pessoas que vão ouvir, e esse vídeo vai ficar permanentemente, né? Sim. Vai ficar, depois que nós nos formos, esse vídeo vai estar lá. Segue lá. Né? E ele for resgatado, que o que eu esteja passando para as pessoas seja algo que elas precisem, sabe? Ou seja, daquilo que eu falei no início, quando eu chegar, quando eu sair, que ela esteja melhor do que quando eu cheguei, né? Mais alegre do que quando eu cheguei. Então, isso na minha vida é importante. Certo? E como rir muda o dia da pessoa, né, Ari? Rir muda o dia. E eu acredito que Deus me deu alguns dons, e a gente aprimora os dons, né? Ele capacita os escolhidos ou escolhe os capacitados? Eu acho que ele escolhe os capacitados, não, ele capacita os escolhidos, né? Porque todos nós somos os escolhidos. E cada um tem o seu dom. E cada um tem o seu dom. Tem o seu jeito também. Tem um que canta maravilhosamente bem, tem um que fala maravilhosamente bem. Olha quantos que imitam bem, quantos que conseguem se doar para alguma ação ou solidária ou de apoio, sabe? Então, nós todos temos nossas capacidades, nossos dons. Cabe a gente acreditar. Cabe a gente colocar em prática, por menor que seja o nosso entendimento sobre aquilo. É buscar, é se aprimorar, entende? É se capacitar, certo? É se aprimorar naquilo que é possível e que tu acredita. A fé a gente tem que, na minha opinião, se capacitar todos os dias, por pensamentos, palavras e ações. Não importa o que tu vá fazer. Se tu... em relação à fé ou em relação a algo que possa ser relacionado. Agora há pouco eu fui visitar um cliente que eu trabalho em vendas. Sim. E eu não ouvia há muito tempo, 6 anos, porque Nossa. eu vendia para ele há 20 anos atrás, eu atendia aquele roteiro de vendas. E agora, numa nova oportunidade, eu fui visitar ele. E o filho deste cliente, há 10 anos atrás, sofreu um acidente de moto. Bateu com a cabeça, foi para uma cama, né? Não se movimentou. E nesse período, eu acho, foram 10 anos e eu fui lá 2 anos depois, eu passei lá. Né? Mesmo a gente querendo e pensando na pessoa sempre, a gente acaba saindo do roteiro, saindo daquele cenário, indo para outro e acaba esquecendo aquela situação, o que não deveria ser, mas a gente não tem essa capacidade de absorver tudo
de Esse puxar controle, tudo. né, de Não, tudo não ali tem. não tem como. E recentemente eu fui lá visitar ele, né? E ele estava melhor, ainda na cadeira de rodas, né? E ele me disse uma coisa assim: ah, eu podia estar melhor. E Deus me iluminou e eu falei para ele: e o que tu está fazendo para ficar melhor? Quanto tu está te investindo em ti para sair de onde é que tu está agora? E daqui a pouco, de repente, caminhar ou de repente movimentar melhor a mão, que tá, entende? Eu fui um pouco agressivo com ele nas palavras. Mas e isso que eu normalmente sou político nas palavras. Eu não sou agressivo com as pessoas nas palavras. Mas aquele momento lá eu perguntei para ele: o que é que tu estás fazendo para estar melhor do que tu estava ou do que tu está hoje? Quanto tempo tu está investindo para poder melhorar? Uau. Né? Não importa o que tu faça, não importa o jeito que tu estás, não importa o estado que tu estás. Como é que tu visualiza daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, onde é que tu quer estar? Entende? Eu vejo isso muito como uma atitude. A pessoa tem que ter a atitude de fazer aquilo ali. Então, eu traduzo, sempre eu brinco que, como nós estamos no Rio Grande do Sul, é querência. Qual é a tua querência? Quanto tu quer? Interessante, Entende? né? Querência Quanto... aliado com querer, eu não tinha pensado nisso. Não, mas porque eu normalmente brinco, divirto as pessoas, mas também tem esse ponto, né, de motivar as pessoas. Sim. É uma coisa que me traduz, sabe? Que legal. Que eu gosto de fazer. Quanto tu tá fazendo, qual é a tua atitude, Qual a tua quanto tu querência? tá investindo, qual é a tua querência para buscar o teu objetivo, certo? E ele? Ele, como ele não tinha muita articulação, coisa assim, ele compreendeu aquilo ali, ele me ouviu, sabe? O mais importante naquele momento é ele me ouvir. Sim. Né? Sim, sim. E se ele vai pôr em prática ou não, vai ser desejo dele. Porque eu não posso influenciar mais do que isso. Não, a responsabilidade é dele, então, né? E é interessante porque ele falou assim, né? Eu poderia estar melhor. Às vezes a pessoa tem a consciência que poderia fazer melhor, né? Mas o quanto? Talvez seja se sacudir. As pessoas às vezes precisam ser sacudidas por elas próprias, né? Ou por outras. Então, se ela for sacudida, eu espero que essa pessoa ou quem está assistindo, se tu for sacudido por isso, faça. Vai ali, te movimenta. Não fica parado. Não fique na zona de conforto. É que nem uma árvore. Se tu sacode, né, os frutos bons que ainda não tem coragem de cair, ainda não estão no tempo, eles caem, tu consegue pegar eles antes que apodreçam, que daqui a pouco ele cai podre, né? E os verdes ficam mais fortes, né? Os verdes que ainda estão ali, eles se seguram um pouquinho mais para amadurecer, né? Legal. Então é legal segurar e sacudir a árvore para tu ver se tem fruto, se não tem, se tem, cai. O que tá bom já cai, né? E o que não tá bom ainda se segura aí, porque as árvores que dão frutos frutíferas, elas fazem isso, né? Elas fortalecem as próprias. E na minha equipe, eu sempre que a gente fazia uma matinal, no final da matinal, eu dizia assim, ó, vai, faz o teu melhor, vai, atinge teus objetivos, aquilo que tu te planejou. Vai em busca daquilo que tu te planejou para o dia de hoje. No final do dia, volta para casa com a sensação do que tu fez, com a sensação do que o que tu fez foi o teu melhor. Abraça quem tu ama, beija quem tu ama e agradece por estar com eles. Que legal. Porque a família é o que te dá o apoio, é o esteio, é a base de tudo que a gente precisa. Quantos amigos nossos já tiveram, apareceram, foram embora, né? A família da gente sempre segue ali, né? Que nem o Maicon tem a Maitê, a Aulin, eu tenho a Aniele, você tem a Cristina e os teus filhos, mas muitos amigos passam, né? Pessoas, professores, colegas, alunos, às vezes a gente tem alguém mais próximo, outros um pouco menos, às vezes a relação dura anos, mas em algum momento pela vida mesmo, as coisas se distanciam de alguma forma, né? E a família segue ali, né? Então, cada um tem seu desígnio, né? E às vezes a gente tá próximo deles mesmo longe. Sim. Muitas vezes eu digo isso, ó. Por mais que tu não acredite, André, por mais que tu não acredite, eu tô próximo de ti mesmo estando longe. Por quê? Porque eu te coloco nas minhas orações, eu te coloco nos meus pensamentos, nas coisas que eu desejo de bom para as pessoas, sabe?
está incluído. É. Então, as pessoas que a gente gosta estão próximas, ou aqueles que a gente imagina, a gente pede a Deus em oração, Sim. que proteja, né? Às que, vezes a que gente nem dê imagina isso, né? Não, mas sim, eu faço isso. Posso dizer que não é todos os dias. A gente, às vezes, eu esqueço de agradecer antes do almoço, que a gente faz um agradecimento pela comida, pelo que a gente recebe, né? Às vezes a gente esquece. Ou, às vezes, eu sou envergonhado, sabe? Não, isso é mentira tua. Verdade, Mentir é cara. pecado ali. É verdade. Mentira tua. Eu sou Não muito... vai mentir aqui pra gente. Eu sou tímido. Às vezes eu sou envergonhado. Não, mas a gente convida o cara, achando que ele vai vir com verdade, achando que ele vai falar a realidade. Aí ele vem, eu sou envergonhado. Cara, Pare! tu sabes que muitas vezes a pessoa tímida usa o subterfúgio de personagens para poder expandir aquilo que ela não tem coragem de cara limpa, né? E a realidade é essa. Às vezes vira uma parede, né? A comédia vira uma parede para que uma você proteção, né? acesse até ali para não vir mais um pouco dessa parede para não ver de fato o que eu não quero, né? Tô me entregando aqui. Então, vamos voltar a fita? Vamos voltar a fita, vamos conversar. Aliás, o pessoal nem sabe o que é fita. Fita cassete. Deixa eu te Era um explicar. negocinho que tinha assim uma fita magnética que quando dava problema, se colocava uma caneta ou um lápis, ele voltava. E fazia esse som. Ele fazia esse som. A outra coisa também, né? Vamos explicar. O tio vai explicar. Tinha locadora. É um lugar, tá? Em que tu ia pegar um filme que saía. Tu não tinha um filme no celular, tinha que pegar. E aí, quando era em fita, tu tinha que voltar o filme. Né? Tu pagava Rebobinava, ali R$5, né? R$3, pagava pela locação, né? Ficava 2, 3 dias com o filme, tinha que entregar pra outro pegar. Aí quando tu entregava o filme, que era de fita, se tu entregasse não voltado o filme, porque o que acontece? A pessoa que ia alugar tinha que voltar o filme inteiro, e isso levava um tempo. Então se tu entregasse não rebobinado, Não filme, rebobinado. pagava mais um pila, pagava R$1 a mais. Mais um beija-flor. Mais um beija-flor, entendeu? Então tinha que voltar a fita do filme também, né? Se a gente for falar... Se a gente for falar que era mais um cruzeiro, não era. Não, porque o cruzeiro é de 1976, não tinha videocassete nessa época, época, né? Agora, tu falou que na tua equipe, né? Como é que era o teu trabalho, assim? Como é que é o teu trabalho hoje, assim? Tu liderava uma equipe de vendas. Eu trabalho com vendas em supervisão de vendas, coordenação de vendas. Então, o foco sempre é voltado a metas, né? Atingir as metas. Mas eu vejo que a gente precisa... Eu trabalho com o ser humano, o motivacional, liderança. Gestão qualquer um faz. Sim. Né? Eu vejo que essa coisa esse processo é duas fases, duas ênfases. Gestão e liderança. A gestão que tu trabalha é dos indicadores, a gestão é das metas, é distribuição das metas, é o acompanhamento nesse ponto. Mais burocrático. Assim, Mais burocrático. E a liderança é o que assiste a fazer o nosso vendedor, ou o colaborador, ou o liderado, atingir o objetivo proposto. Uau. Sabe? A motivação, a forma com que tu te relaciona com ele, o reconhecimento. Eu vejo que se tu informar para ele, ou se tu mostrar para ele o reconhecimento e o valor que ele tem para ti, para a equipe, para a empresa, ele vai trabalhar mais focado. Com certeza. Certo? Sempre usando o treinamento. Né? Treinamento sobre produto, acompanhamento de vendas, orientação naquilo que ele vai estar fazendo no dia a dia, a abordagem, a negociação, né? Começando pelo planejamento. Eu acho que tanto eu, quanto ele, quanto qualquer pessoa tem que se planejar. O planejamento é a primeira fase para que tu consiga, lá no final, atingir o teu resultado. E numa venda, na minha percepção, a venda do mês, ela não pode ser vista como uma venda macro. Ela tem que ser vista como uma venda dia a dia. Uau. Vitória e derrota, vitória e derrota, vitória e derrota. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E a partir do que ele aprendeu naquele dia, tirar o que é ruim e colocar as coisas de sucesso. E ele tem que ter derrotas. Ele tem que receber os não. Mas como assim? Ô Lanzini, quem está ouvindo, não vai gostar de ver esse teu lado. Cara, não é isso. Se tu perceber que quem
apanha, lembra muito mais do processo para vencer no outro dia, É verdade. tu vai entender que uma derrota, um não que ele recebe, uma abordagem mal feita que ele faz aqui, ele não vai errar mais naquele ponto. Então eu sempre digo para ele, tu quer errar, eu aceito que tu erre, mas um erro novo. Erro novo. Erre sempre não as mesmas coisas. Exatamente. Não a mesma coisa. Um erro novo. Pode errar. Erre quantas vezes for possível. Quantas vezes for necessário. Porque de usuário, intermediário, especialista, tu tem um processo. Sim. E nas vendas e na orientação, e o vendedor, e o supervisor, e a gestão, e o diretor, e o dono da empresa, aquele que nunca perdeu, não é um cara de sucesso. Na minha visão. Sim. Né? Eu Tu concordo. tem que ter tido o revés. Tu precisa ter o revés para entender como é que tu não deixa mais isso acontecer. Porque vendas é muito não, né? A cada 10 nãos que tu ganha um sim. Então, tem que aprender a lidar com a Vendas decepção, não é né? só tu, né? Tu tem a concorrência. Muitas vezes a estratégia que o concorrente tem é melhor que a tua. Exato. Então, como é que tu vai fazer com que esse processo mude e tu efetive o negócio? Se a estratégia do outro é melhor que a tua. Isso aí. Né? Tu vai num movimento de 20 clientes no dia, ou de 5, que o vendedor, naquele roteiro, o vendedor vai ser o mesmo nos 20, tu vai apanhar em 2, 3 e tu vai entender como é que ele vai, como é que é a estratégia dele para poder modificar e atingir o objetivo. Isso, essa mudança, né? Transformar-se constantemente, né? Pode ser que tu tenha que mudar até o roteiro e chegar antes dele, né? Isso aí, Pode ser que tu tenha que fazer, como tu disse, aquele que sorri fica mais contente, né? Mas quem sorri abre o bolso também. É verdade. Entende? Quem sorri abre o bolso. Quem sorri está sujeito a liberando essas endorfinas, né? Quem sorri libera endorfinas que vão fazer com que a sociedade Quem sorri está mais alegre, mais feliz, cria-se o relacionamento. E nesse ponto ele vai entender que tu pode ter o preço um pouco mais, não mais caro, menos competitivo. Sim. Mas que o que tu tem agrega valor a ele. Entende? Gerar valor para Gera valor, cliente, exatamente. Né? Isso é muito importante porque tem uma cadeia de pessoas que estão falando sobre esse curso em Harvard. Tem um curso específico que ele dura 2 ou 3 meses em Harvard, na universidade nos Estados Unidos, que é alegria, né? É o fullness, né? Que é a mentalidade, a alegria, a completude também da pessoa estar feliz, né? Que é, assim, trabalhar com o que se gosta ou com o que te faz feliz. E isso você vai fazer melhor. Mesmo que faça outra coisa, você vai fazer melhor aquilo, né? Porque você vai estar feliz, né? A arte de ser feliz antes de pensar no dinheiro. Porque às vezes as pessoas pensam na venda, no negócio e não pensam em deixar o outro feliz, entendeu? Sabe que isso que tu fala, eu tive que colocar um pouco de lado a alegria de ser feliz por conta de liderança, de estar à frente de empresas. Que tem também um lado que tu não vai conseguir, né? Exato, tem que estar o discernimento. Eu tenho muito no meu hobby, como a gente conversou no início, né? Personagens, né? Já trabalhei em rádio. Ah, que legal. Né? Eu fiz programa de humor em rádio comunitário. Que legal. Né? Já fiz alguns shows de humor, apresentação. Já fui cerimonialista também, aquela parte do senhoras e senhores, muito boa tarde, bem-vindos ao evento lá, né? Então, aquela parte de impostar voz. Porque no início do todo eu não tinha nenhuma formação. Hoje eu sou formado em marketing, pós-graduado em gestão de vendas. Olha. Só que quando tu faz uma coisa que tu gosta também, que é a parte de humor, eu comecei a ouvir no rádio as pessoas imitando e disse assim, eu consigo fazer isso. Aí lá nos tempos da Atlântida, do programa X, tinha o Tatá. Tinha o Tatá, que era... Não me falha, era o Tatá. Ele tinha... Em 88 eu tinha o Faustão e tinha o Tatá e o Escova. Era o Escova. O Escova era um humorista de São Paulo que veio para o Rio Grande do Sul e fez junto com o Alexandre Fetter e mais com o Papael. Também tinha o Papael na época. Sim. Né?
alguns humoristas, e eu ouvi o rádio. Aquela época, eu estava policial militar na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Quem? Tu? Eu Não fui policial militar. Você foi policial militar? Fui policial militar, salva-vidas. Salva-vidas? Eu já fiz parto dentro de ônibus. Parteiro também? Parteiro também. Cara, minha vida... Que mais, Ari? Que mais? Cara, eu já teve um Chevette? Não tive o Chevette. Não, já foi atropelado por um? Também não. Ah, então tá faltando coisa aí, né? Mas a parte do Escova, ele fazia alguns personagens. Um era o Silvio Santos, né? Uhum. O Silvio Santos, o Escova fazia, eu disse, eu sei fazer isso aí. Tu ouvia ele eu na ouvia rádio e ele, falava, eu sei imitar. Isso. Eu ouvia. Mas eu era fanho. Eu fiz uma cirurgia de nariz que não era fanho. Fanho não, eu tinha carne esponjosa aqui, um desvio. Então, meu Silvio Santos era, bem, mas quem quer dinheiro, né? Mas ai, ui, ui, falava assim. E depois eu fui aprimorando. E hoje em dia o Silvio Santos fala desse jeito, tá bom? Olha aí, ó. As pessoas gostam do Silvio Santos, eu consegui. Então, é todo aquele entendimento que o Silvio Santos fala, tá certo? Ai, 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 ui, ui. O Silvio é mais novo um pouco. Não pode imitar o Silvio Santos. Porque tem o clube Silvio Santos processa as pessoas. Ai, mas eu não estou imitando. Esse aqui é o Silvio Júnior, tá bom? Não é o Silvio, não, Deus. Não. Então, o Silvio Santos foi a primeira imitação que o Lanzini fez, né, ouvindo o Escova. Que legal, cara. Depois tinha o Heron Felipe Dalmolin, que fazia o Papael. O Papael. Né? O Botelho, o Pinto, o Papael. Uhum. E eu comecei a dizer, cara, eu consigo fazer isso também. E aí nós começamos a falar desse jeito, pura bucha, né? Que era como o Heron Felipe falava, né? Não, verdade, pura bucha. Depois disso, a gente não podia falar, eles me ligaram uma vez, né? Te ligaram? Ligaram para mim e disseram, não pode imitar. E eu mudei para Eudeci Montes, né? Mudei um pouco a fonética do personagem, né? Não falava mais, nada vai me acontecer que eu tenho o corpo fechado, né? E continuei na mesma coisa, montando um personagem que era Eudeci Montes. Por que Eudeci Montes? Porque nós morávamos em cima do morro, né? E não tinha nada, assim, a mãe teve que descer no hospital para meter. Se ela não tivesse metido no hospital, né, eu não estava vivo, porque era parteira aquele tempo, né? Então, como nós morávamos em cima dos montes, aí a mãe teve que descer no hospital para meter. Se ela não tivesse metido no hospital, eu não estava vivo. E o cara lá do cartório perguntou, né, qual é o nome que vão dar para eles. A mãe disse, eu desci Montes para vir aqui. O cara, tá bom, eu desci Montes. E nasceu eu desci Montes. E, na realidade, quem batizou esse personagem foi um grande amigo, Mário José, que também... quando eu fiz o curso de locutor na fundação, na FEPLAN, que era Padre Landel de Moura, lá da RBS, eu tenho DRT, né? Para locutor, apresentador, animador, anunciador. Não acredito. Né? Acredite. Não, até DRT isso não eu é fiz, assim para ter, né? Tu tem que ter uma série de documentos que comprovam que tu tem... Tu faz o curso e depois tu faz alguns testes e tal, né? Testes aonde? Tu ganha na própria FEPLAN naquela época, né? A gente faz tempo, né? Como eu disse, né? Eu não estava no dilúvio, mas pisei no barro, né? Olha, é tempo isso. Que mais tem que ter? Não é qualquer coisa. Não, aí tu vai no Ministério do Trabalho e te inscreve lá, né? Tu leva o teu diploma, né? Eu tenho meu diploma de locutor, apresentador, animador, anunciador, né? Posso trabalhar em qualquer rádio AM, FM do Brasil, tanto na parte de locução quanto na parte de mesa de áudio. Mas eu confesso, nunca trabalhei em mesa de áudio. Sempre eu precisei de outra pessoa para me assessorar. Porque é muita coisa. Tu criar vários personagens, movimentar a mesa e trabalhar com aquela coisa do improviso, como a gente está aqui, né? Sim. Então eu tenho o Eudeci Montes, tem também a Michelle Starr. Sim, que sou eu, né, gente? Ai, oi, gente, tudo bom? Michelle Starr de estrela, né? Gente, olha, pelo amor de Deus, essa guria ali, né? Se fosse só no rádio, né? A gente ia dizendo assim, larga do meu pé, chulé, pura bucha. Gente, que é isso? Michelle o Eudeci é meu primo, sabe, Dé? Eu vou chamar de Dé. Ai, adoro!
Ah, verdade, né? Então, Michelle Star de estrela, uma pessoa assim, eu tenho dupla nacionalidade, eu sou brasileira americana, estudei em Harvard. Olha! Isso! Limpava tudo, lá, limpava? Harvard, abafa, deixa quieto, fui para os States, né? Tanto que eu sei, né, o que significa together. Olha o que é together. Together é um tio, together. Aqui é tio João, lá é together. É uma marca de arroz. É a marca de Ah, não arroz. podia falar. Não, agora... Volta a fita, né? É legal que a Michelle também sabe voltar a fita. Não, a gente faz de tudo, quase tudo, né, Dan? Ai, que coisa. E aí também tem a Sabrina Gold, que é uma drag queen. Ai, que eu sou irmã dela, né? Que a gente faz um pouquinho mais assim, como é que é, mais aguda a voz. Ai, que delícia. É muito... Não, é verdade. É Ai, eu muito não diferente sei. a voz. Pode não parecer, mas é sutil Gente, assim a quando, mudança. quando tu tá no rádio e a tua mente é o teu guia, então são duas, né? Não, porque aqui a gente fala, ó, são três, ó. Sim, que sou eu, né? Que sou eu desci montes, pura bucha. Eu né? desci monte. Sim, que eu sou a Michelle. Michelle Star. Ai, é uma coisa muito próxima, mas é uma coisa próxima que me machuca, abafa o caso. Eu adoro. E também sou eu, né, que sou a Sabrina Gold. Sabrina Gold. Isso. Só porque a Michelle é rica e eu sou pobre de Maré de Si. É Maré de Si. Ai, mas eu queria que ela morasse comigo. Pra quê? Pra quê? Pra ser tua lavadeira? Mas bem capaz. Prefiro comer o meu churrasquinho de gato com as fichas. Ai, que horror. Não, com o tri, né? Antigamente era com as fichas aquelas de ônibus, né? Que a gente dava para comer o churrasquinho de gato. Tinha No isso. pessoal nas paradas de ônibus, bem. Não é verdade, porque a gente é pobre, né? Vai fazer o quê? Né? Come cachorro quente no centro, né? Com os R$1, R$1,50. O podrão. O podrão, Ainda tem né? até Ó, hoje. tudo mudou hoje em dia. Ai, hoje que é o podrão. coisa. Mudou. E além deles, né? Dá para fazer o padre também, né? Que é o Padre Antônio. Que a gente fala dessa forma, meu filho, né? E aí a gente conta as histórias da vida, que é possível, não é? Hoje em dia não dá para falar mais nada, né? Não dá para falar nem porcozinho na igreja, mas tomar o vinho nós tomamos, todo vinho, né? Abafa o caso também, né? Nesse caso, né? Tamo ali. Esse é o padre? Padre Antônio. Antônio, Toninho, né? Toninho. E também tem o Toninho bêbado também. Ah, não. Não. O padre bêbado? Não. O padre é o Padre Antônio. Ah, tá. Achei que era o Isso. padre Não. bêbado. Ah, tá, O desculpa. Padre Antônio. Eu sou o Tônio Bebum. Ah, tem o tom. Isso. Tônio Bebum é uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa que está ali fazendo a missa qualquer hora, entendeu? Entendi. São coisas diferentes da vida que casualmente têm o mesmo nome. Então, é o extremo do excesso do processo que normalmente faz a melancolia da turma nesse sentido. Entendi. É que bêbado é assim, né? Ele começa devagar, de uma forma bem estranha, e ele conhece tudo. E né? ele vai acelerando. Não, vai fazendo as coisas entender que a vida me deixa essa maleza, entendeu? O rádio traz essa posição de, ou com uma vestimenta, se for fazer um teatro, alguma coisa assim. Sim, né? de caracterizar, De né? caracterizar. Que legal. Eu fiz muito o Silvio Santos caracterizado, né? Sim. Até para empresas, um show do Milhão interativo. Que legal. Por exemplo, eu fiz vários eventos onde as pessoas me chamavam, as empresas me chamavam e diziam: o que é que você faz para brincadeira? Então, o que eu faço para brincadeira? O que eu fazia, né, quando eu fazia algum show extra? Sempre trabalhei em vendas, sempre trabalhei nesse sentido. E essa parte de humor, final de semana ou de noite, que tu traduz o processo, é assim: o que tu faz de humor? Aí eu digo: olha, eu posso fazer o feedback daquilo que tu está apresentando de uma forma lúdica, em forma de show do milhão. Né? Tu vai lá, você, empresa, mostra para o teu colaborador o que ele precisa, passa os números, passa ali o treinamento de vendas, qualquer que seja a coisa. Faz o coffee break, na volta eu venho com uma forma lúdica de perguntar para ele o que ele aprendeu. É fazendo o quê? O Silvio faz as perguntas do milhão. Entendeu? As perguntas, por exemplo, falou sobre a rentabilidade.
Então ele falou, disse que a rentabilidade é 50% que houve a rentabilidade daquele ano naquela empresa. E eu venho perguntando para o pessoal, chamo a pessoa no palco, cantando, rodando, né? Brincando, a pipa do vovô não sobe mais, e pergunto para ela, atenção, qual foi a rentabilidade da empresa no ano de 2000 e tanto? E aí eu dou as 4 respostas, sempre com humor. E ela vai fixar, porque ela não vai errar. Mas não só ela. Eu pego tanto no pé dela lá no palco que todos que estão ali vão pegar no pé dela depois, Entendi. brincando, mas nunca vão esquecer do que foi passado. A mensagem fica. Exato. A forma lúdica com que tu pode traduzir isso, Que legal. né, para qualquer que seja o cenário, para qualquer que seja o assunto. Sim, porque tu tem Né? a informação que tem que ser assimilada e tu vai lá e vai brincar, Eu e vai ser assimilado. eu fiz isso dentro da igreja também, no show da família. Havia um congresso, né, congresso das servas, algum tempo atrás, e eu fiz o show do milhão, o show da família, com o Silvio Santos, brincando com eles sobre o quê? No Congresso das Servas? No Congresso das Servas. Gente, não tem, nada é pejorativo, nada é ruim, desde que tu posicione da forma correta. Sim, tudo tem que Entende? ser. Eu vejo isso. Nada machuca, desde que tu posicione da forma correta. Eu gosto. Posiciona da forma correta. Ô, Michele, a Michele é complicado, sabe? A Michelle Starr. Não, a Michelle Starr Star Estrela. Star de estrela, exatamente. Ai, tu já 10, gente, coisa boa. A gente tá muito conectado, É Michelle. verdade. Olha, falando nisso, tu sabe, a minha primeira namorada, né? Eu acho que a minha primeira namorada te conhecia. Ah, é? Verdade. Eu acho que não. Te conhecia. Não, eu acho que não. Te conhecia, é pouco sim. improvável. Eu sou novo aqui. Não, minha primeira namorada, quando eu morava lá no interior, sabe? Ah, Foi uma cabritinha. Ah! Não pode isso, né? Então volta a fita. Não, porque ela olhava pra trás dizendo... Não, mas não é. Não, acho que não é. Acho que era Zé. Olha, Ela queria dizer É Zé? Zé. Olha que... Então a fonética Ou tava queria um café. pouquinho... Ah, é que é parecido, pode Ari, ser, é pode ser. Falando em café, eu vou até tomar um pouco disso. Não sei Tem se café aqui, não viu? Não sei se não tá gelado já o teu café. Quer uma aguinha? Depois. Depois? Depois, eu acho que isso vai longe, né? Não. Não pode que tem culto hoje, viu? Não pode ter tem culto. E voltando, olha como esse processo é louco, né? A parte do Silvio Santos fazendo essas brincadeiras, elas te trazem realmente aquilo que a empresa precisa e a alegria. Sim. Que é aquilo que eu também falei, que onde eu estiver, quando eu sair de lá, a pessoa tem que estar mais alegre. Tem a né? ver mais com o teu feliz. propósito Tem também. a ver. Sabe? Eu acho que tem, Ari, porque poucas pessoas assim têm um propósito de deixar o ambiente mais feliz, né? Eu conheci algumas pessoas assim muito divertidas e ao longo do processo elas foram ficando sérias. Parece que a igreja em si, ou o ambiente, meio que toma um pouco isso. Para ela ser um líder respeitado, uma pessoa querida, ela tem que ser uma pessoa séria, sabe? E cada vez menos eu vejo pessoas assim, que tenham essa diversão, né? Sabes que nas empresas tu não pode ter esse lado de humor. Pelo menos eu tive muito... O entendimento que eu tenho em relação a isso é que no momento que tu tem esse humor um pouco acima do que eles gostam, do que as empresas entendem como correto, aquilo ali te dá um mote para que se tu... para eles dizer assim, ó, tu não fecha a meta porque tu é irresponsável, ou porque sim. tu tá sempre brincando. Isso, ninguém te leva a sério. Não leva a né? sério, exato. Entendi. Tua equipe não te leva a sério. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando tu traduz um ambiente alegre para o teu colaborador, mostrando para ele que há um discernimento e que há essa possibilidade de tudo estar em conexão, Sim. ele trabalha melhor. Claro. Ele trabalha fazendo aquilo que ele gosta. Sim. Porque ele não vai se prender ao líder que vai só cobrar, que vai estar lá, o líder sisudo, aquele líder que, por mais que a gente tem que entender na liderança de equipe ou na liderança e liderados que tu não pode apertar muito o passarinho na mão que tu vai matar ele, nem abrir demais que ele vá fugir. Tu tem que saber o momento de libertar um pouquinho e pressionar.
E é difícil isso, né? Porque é bem sutil essa distância entre... Mas se tu tem o discernimento e o conhecimento da tua equipe, do teu liderado, tu consegue fazer. Tu consegue extrair o melhor do teu colaborador. Entendi. Por quê? Porque ele vai estar trabalhando junto contigo. Sim. Né? Eu tive um líder, ainda vive ele, o Moacir, da Philip Morris, que quando eu era vigilante na Philip Morris... Depois tu também foi vigilante? Depois de ser policial militar... Meu Deus do céu. Parteiro, locutor, Salva-vidas. Salva-vidas. Agora, vigilante. Vigilante. Que mais? O locutor já foi, Já foi. né? Pelo amor de Deus, Cara, imitador. Eu posso dizer apresentador. que tem coisas que eu nem vou falar, né? Entregador de leite, Entregador né? de leite. Garçom, fui garçom. Garçom. Quando eu vim de Encantado, na traseira de uma Chevy 500, só com meus mijadinhos, uma sacola de mijadinho, Nossa. com 16 para 17 anos, eu vim trabalhar de garçom. Olha Né? só. Então tem muito disso. Garçom, atendimento ao público, relacionamento, Que legal, hein? Mas ele me ensinou em vendas, depois que eu fui vigilante numa das empresas, né? Eu consegui, então, ser chamado para trabalhar na empresa. E depois de um tempo, eu também fui promovido e eu tive esse líder, né? O Moacir German, né? O tio Moa. Ele é líder de muita gente, porque ele é uma pessoa maravilhosa. E ele me ensinou esse conceito que eu tenho hoje, de valorizar o profissional, de estar próximo dele, de saber como cobrar. Porque, sim, tem que ter a cobrança. A cobrança é todos os dias, em todo momento. Sim. E o liderado sabe que precisa ser cobrado. Entende? Só que o tipo de cobrança aproxima e não afasta. Quando tu cobra para afastar, a pessoa faz por medo. O medo é um excelente meio de condução de disciplina. Mas, no meu entender, o aproximar, o estar junto com ele, motivando ele mesmo na cobrança, vai fazer com que ele aprenda mais. Porque ele vai fazer com prazer aquilo lá. Se eu disser para ele que ele precisa estudar mais um pouco e dar o caminho para ele vai, com essa arma a mais, buscar esse entendimento. Se ele não quiser aquilo lá, se ele não tiver a querência, vai ficar sempre na mesmice. Que legal. Mas se tu tem um pouco de vontade própria, um pouco de ambição, porque sim, a gente precisa ser também ambicioso. Não passar por cima das pessoas, ao meu ver, mas ser ambicioso de alcançar algo a mais. Isso sim é necessário para que ele cresça, para que ele dê uma melhor condição para a família, para que ele ganhe um aumento de salário, ou para que ele até naquele momento ele diga assim, não, só um pouquinho, não quero mais estar aqui nesta empresa, eu vou para outra porque lá o desafio é maior, eu vou ganhar mais, né? E eu vou produzir mais porque é o que eu desejo. Aqui já deu o meu tempo. O ser humano, ou seja, o colaborador, também pensa isso. Se não pensa, deveria ter pensado. Ele precisa crescer também. Claro, e isso não precisa é fundamental. ficar estagnado. Ou seja, zona de conforto. Saia. Zona de conforto é muito bom, mas não cresce nada ali. Porque tu vai fazer sempre a mesma coisa. Sim. E se tu sai de casa e faz sempre a mesma coisa, o resultado sempre é o mesmo. Precisa buscar novos caminhos. Reinventar-se. Novas formas precisa. de fazer. Olha como dá uma guinada de humor para novamente vir a coisa séria, já trabalha. Então, são diversos momentos, aquilo que eu comentei no início. No início, né? Que a gente tem. que se reflete a vida também, né? Se reflete a vida. Agora, Ari, qual o segredo de 25 anos casado? É cumplicidade, é entendimento, é aceitação, é amor, principalmente. É acreditar naquilo que aquela pessoa que tu escolheu, ela é a pessoa que vai estar contigo trilhando a tua vida. No meu caso, foi um achado, né? Lembro que eu não sou perfeito. Existem erros, existem acertos, mas esses erros e acertos é que nos trazem até o momento que a gente está. Deus, erros e acertos, acreditar que é possível, ter essa cumplicidade, aceitar, brigar. A gente briga, a gente se acerta, a gente discute. A vida é isso.
Se for sempre a mesma coisa, não sei se estaria até agora aqui, né? Mas ela é a minha metade, sabe? A gente tem muitas coisas que precisam melhorar, mas muitas coisas que passamos juntos nos trouxeram até onde estamos, com a família, com os filhos, 3 filhos, né? Um do primeiro casamento, então eu experimentei antes, né? Aí diz assim, mas tu casou de novo, tu é louco, né? Mas eles disseram que a piscina era quente, eu pulei de novo, né? Mas o que eu ia te falar? Pessoal, assim, tu daí com a Cristine, que é a tua esposa, metade tem 2 filhos, né? 2 filhos, E as Luísa pessoas e falam Arthur, assim, né? não, um filho é ótimo, né? A gente não entende como é que tem como fazer o segundo, porque o primeiro dá tanto trabalho que a gente não entende como é que a pessoa faz o segundo, né? Então, 25 anos é cumplicidade, sim. Que legal, cara. É se entender, como eu disse, me tornando repetitivo, mas necessário, é brigar, é se amar, é aceitar, é conduzir, é ser conduzido, é ser direcionado. E olha que a minha alemã não é fácil. Não é fácil. Ela parece ter um gênio forte. Ela tem um gênio forte. É. Né? Eu sou o gênio da lâmpada dela. Tu é o gênio da lâmpada, meu Deus do céu. Aí, vocês não entendem, assim, a cada segundo tem algum link com alguma coisa que vai te despertar. Tá assim. louca? A gente tava aqui, o Michael, e aí, Michael, o áudio tá pronto? E o Michael, deixa eu ver. Aí ele, vai chover mesmo. Vai chover. Não, se a gente for falar de... É que o improviso, ele... É tão gostoso fazer isso, sabe? Que vem ao natural. Que legal. Que a brincadeira, que o fluxo vem, sabe? E isso tu passa pros teus filhos? Os 3 filhos que tu tem? Eu sou mais sisudo com eles. Com eles é mais assim? O meu menino de 17 anos, a gente até brinca um pouco, mas eu confesso que poderia brincar mais. Essa é uma falha minha. Né? Eu cobro muito. Porque eu preciso, na realidade, que ele seja... Um exemplo. E ele é um exemplo, ele é responsável, mas pode ser mais. Entendo. Só que eu também tenho que entender que é a vida dele. Quem tem filhos adolescentes, vocês têm que entender que eles têm a vida deles. Mas que se a gente puder direcionar sem que haja o conflito, melhor. Mas o conflito também faz parte do crescimento dele, da absorção de como é que ele vai entender as coisas. E não existe uma fórmula. Não adianta, Andrés e pessoal, não existe fórmula para adolescente, para criança, para adulto. Tem que descobrir a fórmula que funciona com ele. É no dia a dia. Tu pode, quando eles são pequenos, direcionar. Mas eu não sou um pai exemplar. Sim, claro. E eu vejo que a gente melhora ou tem cumplicidade todos os dias com várias coisas. Né? É verdade. Tem coisas que a mãe dele faz com ele e não conta para mim. Tem coisas que eu faço com eles e não conto para ela. Sim. Por quê? Porque é o respeito que se tem. Com isso vai moldando o caráter da pessoa. Sim. Né? Ele é temente a Deus. Minha filha Luísa é uma maravilha de criança também. Está com 21. Nossa, mãe. Né? Mas dá para melhorar. É isso que eu digo. Dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Então... Tenham um diálogo com os seus filhos. Conversem com eles, mas se precisar ralhem com eles. Chamem atenção, deem castigo. Conversem com eles 1 minuto, 10, 15, 20, meia hora, 1 hora. 90% eles não vão ouvir. Mas os 10% que fixar, fica para a vida toda. Então eu sempre digo para eles assim, ó, do todo o que eu falei, se tu absorveu 10% do que eu quis te passar, eu me dou por satisfeito. Porque não vai ser além disso. É, muito difícil ser mais, né? Uau. E sempre a gente diz, e eles deveriam entender isso, mas eles não vão entender também porque estão na fase deles, é que tudo que eu estou falando hoje para ele, com 16, 17, ele só vai absorver com 25, 26. Ele vai dizer assim, poxa, o pai tinha razão, a mãe tinha razão. Eu não tive isso. Né? Meu pai era cego quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos. Ele era cego, então ele não viu eu crescer nesse ponto. Né? Mas todo o pouco do muito que ele me passou e que a mãe me passou e que a minha família me passou, eu levo até hoje. Porque isso nos caracteriza, isso nos mostra o nosso perfil, sabe?
a bondade, a raiva, a agressividade, a intempestividade, as coisas boas e ruins que nos nortearam até esse momento que a gente está aqui. O tanto que a gente quis aprender sobre isso, né? Os cenários que a gente enfrenta todos os dias, Sim. diversos cenários. Hoje está falando comigo, amanhã tu fala com uma pessoa com vamos lá, menor capacidade de absorção, na outra tu com uma pessoa com maior Sim. capacidade Sim. de absorção. Então, tu tem vários cenários e isso te molda. Porque tu vai pegando os cenários das pessoas e aquilo que tu sabe da tua vivência, da tua experiência, ou daquilo que tu lê, aprende, busca, e vai moldar os pensamentos, né? É isso que vai te formando, né? Exato. Então, o perfil ele vem do todo, em todo momento. Essa é a minha visão. Eu acredito, compartilho muito dela também. Dá para aprender todos os dias, mas, como eu disse antes, tem que ter querência. Tem que ter Tu tem que querer. querer. Que legal. Entende? Uau. Acredite, é possível, é possível. Se tu estás neste momento fazendo alguma coisa, tu pode ser muito melhor do que tu é. Não importa o que tu faça, é possível. As pessoas estudam música 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos e dá para aprender mais. É verdade. Uns têm mais facilidade. Mas o que eu digo é assim, ó, o dom, eles dizem, o cara tem dom. Dom é treinamento. Tu tem o dom, mas se tu não treinar, se tu não aprimorar, tu vai ficar na zona de conforto. Exatamente. Não vai evoluir, né? Não vai evoluir. Eu poderia ser mais do que eu sou? Claro, qualquer um pode. Mas a minha é uma história de sucesso. Por quê? Porque naquilo que eu me objetivei a fazer, eu fiz bem. Eu faço bem, sabe? É a percepção que eu tenho. Que eu saí de casa com uns mijadinhos e hoje eu tenho, com a minha família e as minhas conquistas, muito mais que os mijadinhos. Então, é uma história de sucesso. Então, eu sou um cara rico, milionário. É verdade. Entende? Porque eu tive as conquistas. Eu conquistei. É pouco? Não sei. Para mim pode ser muito. É verdade. Né? Para ti pode ser pouco, porque tu tem uma ambição maior, mas então faz. Vai lá e faz. Como dizia Sun Tzu, né? Ninguém disse que era impossível, foi lá e fez. Na arte da guerra. Né? Ninguém me avisou que era impossível, eu fui lá e fiz. Eu fui lá e fiz. Que demais. Se alguém pode fazer, alguém fez uma vez, tu pode reproduzir. A intensidade e o investimento que tu vai fazer em cima, que é próprio teu para atingir esse objetivo. Maravilhoso, Arivá. Eu vejo assim. Agora, muitas coisas abriram na minha cabeça com isso, cara. E eu queria, já conduzindo nossa conversa, que eu sei que tu tem esse compromisso pro fim, se tu tivesse como deixar uma mensagem no teu legado com a tua vida, qual que seria a mensagem que a tua vida escreveria, assim? Hoje? Que pergunta, né? Mas eu posso dizer assim, que o legado que eu deixo é acreditar que é possível, sabe? As pessoas precisam acreditar que é possível. Eu falei várias vezes em sair da zona de conforto. Se reinvente todos os dias. Muitas pessoas dizem assim, mas eu não quero mais. Tá bom, se é esse o teu limite, tudo bem, mas até quando? Até quando tu quer ficar só nisso? Tu pode fazer um pouquinho mais? Faça. O que eu gostaria de deixar de legado para a vida é faça mais do que tu está fazendo hoje, porque vale a pena. Acredite em Deus ou tenha fé. Tenha fé em alguma coisa que vá te mover para um caminho diferente do que tu está hoje. Se for do teu crescimento, se for para fazer as coisas, a bondade, não passe por cima de ninguém. Não vale a pena. Eu sei que o mundo não é justo, mas acreditar que é possível trabalhar de uma forma diferente, que é possível crescer, isso vale a pena. Vai lá, faz. Vai lá, faz, porque vale a pena.
É isso que eu posso deixar para vocês. Como... Uau! Aulas e mais aulas, lições incríveis aqui. Obrigado, Ari. É isso. Nem tenho o que te dizer, assim, é uma enorme gratidão, assim, uma alegria imensa te ter aqui. Muitas coisas, eu aprendi demais contigo. Que é isso, lendo o livro Ari, né, que eu comentei, cada entrevistado é um livro. Então, alguns são livros mais difíceis de ler, outros são mais fáceis, outros são divertidos, outros já são mais introspectivos. E cada convidado me ensina muita coisa. Hoje eu aprendi muito com a vida do meu querido amigo Ari Lanzini. Obrigado, Ari, por ter aceitado o convite. E diretamente da Escola de Música Tom Maior, nós encerramos esse podcast agradecendo você. Curta, compartilhe esse vídeo e até a próxima entrevista, até o próximo livro. E Deus abençoe a cada um de vocês. Aquilo que eu disse antes, digo agora. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus te abençoe, André. Amém, Ari. Deus te abençoe também. Amém. Obrigado, gente. Tchau, gente.